pessoal, de Bate Pronto, eu sou a Aline Teixeira, repórter esportivo, sou parceira aqui do Podfute e já quero convidar você a dar aquela curtida, a se inscrever e ativar o sininho das notificações para ficar atento a tudo que a gente posta, aos bastidores de Cruzeiro, Atlético e Democrata, a tudo sobre futebol, a tudo sobre o seu time do coração. E a polêmica da vez é Gabigol, banco ou titularidade, né? O Gabigol é um atleta que chegou ao Cruzeiro com uma função muito maior, né, que ser apenas o homem-gol, de ser apenas o craque do time. Ele chegou com um forte objetivo também de fazer com que o Cruzeiro mudasse de patamar, né, se tornasse de novo aquele Cruzeiro gigante, aquele Cruzeiro de alto nível que o torcedor está acostumado, né, e que o país, que o Brasil está acostumado, da forma que o Brasil vê o Cruzeiro. Só que nesses tempos, né, nesses meses em que o Gabigol está aqui, ele ainda não conseguiu entregar aquilo que se esperava dele. Mas são aí, trouxe até os números aqui, são em 13 jogos, 7 gols, o que em números não tá de todo ruim, mas é preciso abrir um parêntese aí nessa conta, né? Mesmo o Gabigol marcando, mesmo o Gabigol sendo ali protagonista em alguns momentos, o Cruzeiro não conseguiu fazer grandes atuações com ele em campo, não conseguiu se tornar esse time de fato diferenciado e competitivo com o Gabigol em campo. E aí vem o Léo Jardim, num dado momento, toma o posicionamento de colocar o Gabigol no banco de reservas. E aí é bom ressaltar que a gente não tem como fazer uma análise desse momento, né, sem relembrar, sem trazer à tona toda a falha de planejamento que aconteceu lá no final do ano passado, no início dessa temporada, mantendo o Diniz, né, o próprio Pedrinho já reconheceu isso, mas não tem como traçar paralelos de tudo que está acontecendo sem voltar nessa história, está sendo repetitivo mesmo. É um jogador que, se é o Léo Jardim que começa esse ano, essa temporada com o Cruzeiro, dificilmente viria, porque não tem as características que o Léo Jardim considera positivas, considera cruciais para que o atleta jogue no time dele. E aí ele vem, chega num primeiro momento, dá essa oportunidade para o Gabigol ser essa diferença no time mesmo não tendo as características convictas do Léo Jardim, mas num dado momento o Léo Jardim precisa lançar a mão daquilo que ele acredita, daquilo que ele acha que é o correto. E aí eu valorizo muito essa atitude do Léo, de colocá-lo no banco e dar oportunidades para atletas que de fato tenham características e tenham também uma leitura de jogo mais de acordo com a que o treinador tem. É claro que para o torcedor é uma frustração muito grande. Você vê um cara com a história do Gabigol, com o salário do Gabigol, com toda a expectativa que ele chegou ao Cruzeiro no banco de reservas, isso gera sim uma frustração muito grande na torcida. Na diretoria eu imagino que isso deva ter um peso ainda maior, né? Mas a gente não pode se apegar a essas alcunhas, a gente tem que entender que futebol é o momento. Futebol é quem está jogando, futebol é quem está se apresentando melhor naquele momento. E nesse momento que o Léo Jardim coloca o Gabigol no banco, e aí coloca o Dudu também, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso, ele dá um recado, né, para o elenco, dá um recado para a ideia de jogo, de trabalho que ele tem, e consequentemente ele consegue um resultado positivo contra o Bahia com um Cruzeiro jogando bem. Mas como essa boa atuação ela não foi repetida, né? Na verdade, a boa atuação até foi contra o Bragantino, mas o resultado não veio. Aí fica até parecendo leviano da parte da gente, né? Ontem era péssimo, depois ficou perfeito. Eu acho que é preciso calma, porque por mais que o torcedor tenha dificuldade de aceitar isso, o Cruzeiro ainda não é o Cruzeiro ideal e ainda não dá para cobrar isso do Léo Jardim. A gente sabe que o futebol exige tempo, exige com que as pessoas comprem a ideia e ainda assim, torcedor, não dá para cobrar do Léo Jardim grandes resultados. Esse super Cruzeiro que se projetou, ele ainda não aconteceu na prática, talvez nem aconteça em curto e médio prazo, ou talvez nem aconteça com o Léo Jardim, mas isso só o tempo dirá. Então hoje eu acho que é feliz o Léo Jardim em manter a escolha, né, do Léo Jardim em colocar o Gabigol no banco. É um jogador que vai jogar, né, em dados momentos ele vai jogar, vem Sul-Americana aí no meio da semana, provavelmente ele vai entrar em campo, mas pro momento
nesse exato momento é a melhor escolha, e eu acho que o torcedor precisa ter um pouquinho de paciência com o Jardim e aceitar o que ele propôs, o que ele tem de ideia aí. E aí, falando do Dudu, o Dudu, sim, eu acho que é um atleta que merecia ainda ter a titularidade. Quando o Cruzeiro estava muito mal ali no Campeonato Mineiro, nas primeiras rodadas do Brasileiro, o Dudu era, junto com o Matheus Henrique ali, quem destoava, quem ainda tentava fazer alguma coisa naquela bagunça, né? Naquele amontoado de jogadores em campo que ainda não se tinha uma lucidez, uma clareza. Então eu acho que eu não sei, eu não posso afirmar o porquê que o Léo Jardim optou, né? E aí eu vou falar na realidade, né? Não no que o treinador fala, em colocar o Dudu no banco. Mas é um jogador que sim, eu acho que merece ainda uma persistência com o trabalho dele, que pode entregar muito ao Cruzeiro. Eu não acho que o Cruzeiro se tornou totalmente melhor em função da saída dele. Então, é um atleta que pode pintar aí na sequência da competição. Como eu disse, tanto o Gabigol quanto o Dudu podem ter oportunidade sim nesses times, mas se colocar e o resultado não vir, né? E aí a gente até relembra que o Gabigol foi novamente colocado no time aí nesses jogos em que ele começou no banco, no segundo, né, contra o Bragantino, e ele entrou também e não fez essa diferença. Então, isso prova que o treinador tá correto em agir dessa forma, tá correto em agir dentro das suas convicções. Agora, volto a dizer que Dudu, eu ainda acho que ele vai retomar esse posto, ele ainda vai retomar esse lugar, até porque o Cruzeiro não conseguiu uma evolução considerável naquele setor sem ele em campo. Detalhe que o Léo também vai usar a base, hein? Vai começar a usar a base. São atletas que ele já começou a integrar, né? O Kenji, que já teve algumas oportunidades, tem outros 3 atletas também que devem ser integrados aos poucos nesse elenco. Não se pode queimar também uma etapa importante desses meninos, né? Com 19, 16 anos, um deles tem 16 anos, mas que é importante também para que o Cruzeiro tenha essas alternativas em casa, tenha essas alternativas dentro do próprio elenco, uma vez que até a próxima janela abrir, o time tem muitos jogos pela frente e vai ter que se virar com o que tem. E não pode também se dar o luxo de ficar perdendo jogos bobos aí, de não ganhar esse corpo logo, essa competitividade logo, porque lá na frente os pontos fazem falta. Acho sim que o Cruzeiro vai disputar um G6, vai disputar uma Copa Libertadores, mas por mais que o torcedor não goste de ouvir isso, é um trabalho de paciência que ainda não aconteceu e pode vir a dar certo no médio e longo prazo. Esse é o papo sobre o Cruzeiro no dia de hoje. Fala pra gente aqui nos comentários o que você acha, concorda, acha que o Gabigol tem que jogar, que é uma obrigação do Cruzeiro colocá-lo em campo em função do investimento. Qual que é a sua visão sobre a presença, né, do Gabriel Barbosa, do Gabigol nesse time do Cruzeiro? E não se esqueça também de se inscrever e dar o like aí no nosso conteúdo. Um abraço e até a próxima.